Por que as pessoas em posição de liderança têm dificuldade de delegar as coisas, de tirar as tarefas de cima de si e repassar para o seu time? Eu vou explicar um pouquinho para você, porque todo mundo passou por um processo muito parecido com esse que eu vou falar aqui para você. Vou masterizar ele, falar de uma forma mais genérica, mas passaram por esse processo. Imagina lá no começo da sua carreira, você tinha que dar conta do seu próprio trabalho, da sua própria atividade, daquilo que você foi designado para fazer. E essa era a sua responsabilidade. Você cuidava apenas de uma situação lá dentro do seu negócio, dentro do seu núcleo, do seu trabalho. E você era muito bom naquilo que você fazia e acabou sendo promovido a liderar pessoas. E aí você se depara com a situação de que as pessoas precisam fazer aquele trabalho que você fazia através da mão delas, com a maestria que você fazia, com a maneira como você conduzia bem esse trabalho. Então, você acaba por muitas vezes não repassando essa tarefa para as pessoas do seu time, justamente porque você está acostumado a operacionalizar. Vamos lá. Você era responsável, eu gosto de pegar um exemplo aqui, deixa eu pegar o exemplo da caneta. Quando você estava trabalhando lá na sua função, você era responsável por uma caneta, ok? E essa era a sua responsabilidade e essa era a sua preocupação principal, ou seja, a sua caneta. Quando você assume um time, um grupo de pessoas, uma equipe, você é responsável por mais canetas, por 3 canetas, por exemplo. Só que lá no teu subconsciente, você ainda entende que você é responsável por todas as canetas. E no fundo mas você não é responsável por executar as 3 canetas, fazer as 3 tarefas, executar as 3 atividades. E é justamente aí que nós nos confundimos em relação ao delegar. Nós achamos que nós somos responsáveis por executar essas 3 canetas, essas 3 atividades. Por isso que é muito difícil para muitos líderes acabar repassando a responsabilidade de execução desse trabalho para outras pessoas. Faz sentido? Quando nós assumimos um time, nós realmente somos responsáveis pelo resultado de todas as tarefas ou todas as canetas, como eu disse agora há pouco. Mas nós somos responsáveis pelo resultado, não pela atividade para gerar o resultado. E isso tem que ser desvinculado aqui, dentro da nossa mente. E para isso, eu quero mostrar para vocês que existem algumas coisas que nos impedem de realmente delegar para as pessoas. Imagina você trabalhando o dia inteiro, né, com o teu time, com o teu trabalho, com as tuas atividades, começando mais cedo e terminando mais tarde, levando muitas vezes trabalhos para os finais de semana. Consegue imaginar essa situação? O que isso vai te gerar, né, se você não delegar as coisas para as pessoas? O que isso vai te gerar a médio e longo prazo? Cansaço demais por excesso de trabalho. Porque você começa a assumir todas as responsabilidades de execução e acaba trabalhando demais por isso. O que mais isso te gera? Te gera a ausência de outras áreas na sua vida. Por exemplo, a área familiar. Muitas vezes nós acabamos negligenciando a nossa área familiar ou de relacionamento ou os nossos amigos por causa de trabalho em demasia. E isso não é produtivo nem para você e nem para o seu time. Então eu quero mostrar para você alguns pontos aqui para você se sensibilizar e vou te entregar uma técnica para você descentralizar e realmente delegar as coisas para as pessoas certas. Quando você não delega uma tarefa, outro problema que você pode gerar também é a infelicidade da sua equipe. César, mas é importante a minha equipe estar feliz? É importante, porque a equipe feliz produz mais, produz melhor. Mas por que ela fica infeliz? Porque ela não se sente corresponsável também pelo resultado, porque você não está delegando. Ela se sente como se você não estivesse confiando na sua equipe. E muitas vezes elas querem crescimento, e o crescimento está muito atrelado aos desafios. E guarda bem essa palavra, o crescimento está atrelado aos desafios. E você precisa colocar desafios para as pessoas da sua equipe para que elas possam crescer. Então, imagina a geração Y, por exemplo, que é uma geração que busca a ascendência profissional muito rápido. Então, se você não delegar para ela, você vai gerar uma infelicidade, uma insatisfação, produtividade, motivação, engajamento.
A moral dela vai acabar de vez se você realmente não delegar. Então, um dos fatores motivacionais e de engajamento das pessoas está atrelado àquilo que você delega para as pessoas do seu time também, da sua equipe também. Mas César, como eu faço para saber se eu estou delegando ou não? Se eu realmente estou delegando ou não? Eu vou dar aqui algumas informações para você, para que você, se você se identificar com alguma delas, quer dizer que ainda falta algum quesito para você delegar cada vez melhor. Então, o sinal de que você não está delegando, os sinais de que você não está delegando estão atrelados a algumas coisas que eu vou falar para você aqui agora. O primeiro deles é que você se sente impaciente com as coisas. Ou seja, você deseja que as coisas aconteçam muito mais rápido. E muitas vezes o teu time não responde na velocidade e você acaba se tornando impaciente com o resultado, com a evolução, com as coisas que estão acontecendo durante o dia. Então, a impaciência é o primeiro sinal de que provavelmente você não está delegando muito bem as tarefas para as pessoas da sua equipe. Outro sinal muito importante é você assumir alguma tarefa no meio do processo. Como assim, César? Imagina que uma pessoa, você delegou uma tarefa ou você deu um comando para alguém do seu time para que ele executasse aquele comando e fizesse aquela tarefa e ela não está executando porque ela está tendo dificuldades, por exemplo. E você senta lá e fala, daqui que eu vou resolver esse negócio. Ou, no meio do caminho ela encontra uma barreira e não consegue transpor essa barreira. Então você acaba, ela te traz o problema e você acaba, não, então deixa aqui que eu vou resolver. Então deixa aqui que eu vou falar com o cliente. Então deixa aqui que eu vou falar com o RH. Então deixa aqui que eu vou falar, né? Você acaba trazendo para você de novo esse problema. Então também é um sinal de que você não está delegando para a sua equipe aquilo que precisa ser delegado. Faz sentido? Outra coisa é não preparar realmente a equipe que você tem para poder delegar para ela. Você se lembra lá quando nós falamos sobre os 4 níveis de maturidade das pessoas? Que nós precisamos do nível de maturidade 2 estar muito próximo da nossa equipe e treiná-la constantemente para que ela amplie a maturidade, para que ela chegue na maturidade 3 e você conduza essa pessoa para a maturidade 4. E o nosso trabalho como líder é realmente trabalhar para que essa pessoa se desenvolva, né? Fazer com que essa pessoa se desenvolva, dar treinamentos para ela, acompanhar essa pessoa. Então, muitas vezes nós não entregamos também, não delegamos uma tarefa para alguém, porque nós não entendemos que aquela pessoa esteja realmente preparada para executar aquela tarefa que nós queremos delegar. Então, não treinar é porque também tem o fato de nós não confiarmos, porque ela não está preparada para aquilo. Então, se você não prepara o seu time sempre, você nunca vai estar à vontade para poder delegar uma tarefa para ela. Outro ponto importante que talvez nós devemos observar é a nossa comunicação, que nós trabalhamos no módulo anterior, que ela seja mais efetiva. Se for uma comunicação boa, as coisas acontecem da maneira como precisam ocorrer. Se ela é ineficiente, provavelmente você vai delegar a tarefa, a pessoa não vai entender, e aí vai voltar para você, você vai pensar assim, poxa, eu nunca mais vou delegar nada para ninguém, porque ninguém me entende, ninguém... Então, muitas vezes nós precisamos fazer a confirmação, que é o show me, que eu mostrei no módulo anterior. Me mostra como você entendeu. Então, se a sua comunicação é ineficiente, também é um sinal de que não está delegando tarefas, não está fazendo a coisa acontecer e precisa ser tratado. Um outro fator que demonstra que você não está delegando para as pessoas, para a sua equipe, é que você não estabelece um controle de parâmetros eficiente para medir se aquilo que foi delegado está acontecendo da maneira como você alinhou com a pessoa. Então, o fator controle, estabelecer um controle sobre aquilo que está sendo delegado é fundamental para que a tarefa delegada também ocorra da melhor maneira possível. Se você se identificou com alguma dessas coisas que eu falei aqui, é bem provável que você não está delegando tudo o que pode delegar para a sua equipe. Ok? Então vamos lá entender um pouquinho o que a gente pode delegar, para quem a gente pode delegar e como a gente deve fazer isso também. Beleza? É comum eu perceber nos trabalhos que eu faço com as pessoas, com os líderes, que as pessoas mantêm aquela mentalidade de operacionalizar ao invés de gerir a sua equipe, ao invés de liderar realmente a sua equipe. E precisa ficar muito claro para você que você está
na posição de liderança para que você conduza as pessoas a realizarem aquilo que a tua empresa e o teu negócio precisa que seja feito através da mão delas, não através das suas. Quanto mais você se dedicar a preparar o seu time, quanto mais você se dedicar a colocar responsabilidades, autoridades para essas pessoas, mais você vai ficar livre para poder gerar resultados positivos. Deixa de pensar que você deve operacionalizar tudo e comece a pensar como um verdadeiro líder, um verdadeiro gestor do teu negócio, do teu núcleo, do teu time. Porque você não precisa operacionalizar tudo e eu vou explicar para você o que você precisa fazer. É importante que você entenda que na tua posição de liderança, você está aí para inspirar pessoas, para fazer com que as pessoas pensem além da caixinha, para que elas vejam além do mundo que elas conseguem enxergar, para que elas olhem para você e falem assim, cara, eu vou correr atrás, eu vou fazer acontecer. Você precisa inspirar essas pessoas a realizar o propósito do teu time. Esse é o teu verdadeiro papel. Tem ferramentas para isso? Tem. Algumas delas já foram apresentadas para você e outras serão apresentadas aqui na sequência. Mas você precisa entender que você está aqui para inspirar as pessoas a realizar o propósito. E isso tem que estar muito claro dentro da tua mente e dentro da tua mentalidade. Outro fator importante que eu vou frisar ao longo de todo esse treinamento, todo esse curso que você está fazendo aqui comigo, é que você é responsável pelo treinamento do seu time. E muitas vezes as pessoas confundem que treinar é parar todo mundo num lugar e passar conteúdo. Não, o treinamento ocorre no dia a dia. O treinamento ocorre no detalhe. Ocorre como se fosse um personal trainer olhando você fazer um exercício e realmente te corrigindo nos mínimos detalhes daquilo que ele passou para você. Isso é treinamento e é a todo momento. E é tua responsabilidade como líder treinar as pessoas, conduzi-las à maturidade 4, que é o que a gente já tem falado sobre o nível de maturidade profissional do teu negócio, do teu time, ok? Um fator importante também é dar confiança para as pessoas, confiar nas pessoas. Nós precisamos, como líderes, confiar nas pessoas, confiar que aquilo que você está passando para ela, aquilo que foi delegado, aquilo que foi passado como um comando, uma tarefa, uma missão, aquilo realmente você possa confiar que aquela pessoa vai executar. E se caso não ocorrer da maneira como precisa ser feito, quer dizer que você não treinou essa pessoa completamente. Pode ser que você não passou a comunicação da maneira como precisava ser passado, mas também pode ser porque essa pessoa não quis fazer acontecer, mas aí tem ferramentas para a gente ajustar isso. Mas eu queria que você trouxesse essa responsabilidade de realmente confiar nas pessoas, confiar de que aquilo vai acontecer da melhor maneira. Tome todas as precauções no momento da comunicação para que isso ocorra da melhor maneira possível lá quando você delegar uma tarefa para alguém, ok? Então entenda, confie nas pessoas. Confie nas pessoas de maturidade 4. E eu já vou falar sobre isso aí. Quando eu falo de confiança, eu falo de confiar, mas mostrar para as pessoas também que você confia. E mostrar para as pessoas que você confia pode ser dizer, cara, eu confio em você. Ó, tô te passando essa tarefa porque eu confio em você. Demonstrar para a pessoa que você confia. Então não é só confiar por confiar, mas mostrar para a pessoa, fazer ela perceber que ela está ganhando um voto de confiança seu, ok? Às vezes as pessoas acabam não delegando algo para alguém por não confiar. Por não confiar que aquela tarefa vai ser executada da melhor maneira possível. Vai ser executada como você mesmo executaria, né? Então, nós precisamos ter essa confiança justamente para poder passar para a pessoa. E a gente acaba centralizando por não confiar. Então, pensa muito nisso. Tem algumas pessoas que acabam centralizando tudo aquilo que precisa ser feito porque tem um verdadeiro receio de que a pessoa para a qual ela delegue aquela função, delegue aquele trabalho, delegue aquela atividade, vá executar a tarefa melhor do que ela. Então, por medo muitas vezes de que alguém faça melhor do que o líder acaba segurando a tarefa para ele. E essa é uma mentalidade que também prejudica o delegar tarefas. Nós precisamos entender que o resultado do time também é o nosso resultado como líder. Não é o resultado daquela pessoa que vai fazer com que o brilho dela seja maior que o seu. Aliás, o resultado positivo de alguém é o resultado do seu trabalho, da sua liderança, da maneira como você
conduziu aquilo que precisava ser conduzido. Então compreenda, o resultado da equipe é o seu resultado também. Então não tenha medo de que alguém vá fazer melhor do que você faz. Pensa nisso, porque isso também é importante. Nós devemos deixar o nosso ego de lado, né? Deixar aquela parte que não é válida pra gente de lado e realmente focar no que é importante, que é o nosso propósito, que é aquilo que você definiu aqui no começo desse curso, justamente é isso que você precisa cumprir. Então deixa de lado o ego. Se tem alguém que faz melhor do que você, deixa a pessoa fazer. Imagina o piloto de Fórmula 1, Schumacher, né? A Ferrari tem lá o presidente da Ferrari e ele não pilota. Por quê? Porque tem um piloto que é muito melhor do que ele, um cara que pilota muito melhor do que ele. Então, nós como líderes temos que entender que existem pessoas que têm habilidades muito melhores do que a nossa. E com certeza essas pessoas também não têm habilidades que nós temos. E cada um deve usar aquilo que tem de melhor para poder gerar o resultado esperado, o resultado desejado. Ok? Eu queria te pedir, se você tiver alguma dúvida, se tiver algum questionamento, pode fazer aqui mesmo nesse vídeo, pode deixar aqui embaixo o teu comentário. Se você quiser falar comigo, você pode mandar um e-mail para mim, me mandar um WhatsApp. Se não tem meu contato, eu posso deixar, eu estou aqui para te auxiliar, tá? Em todo esse processo na tua formação. Então deixa aí teu comentário e deixa aquilo que você quer saber. César, para quem eu devo delegar as coisas? Como eu devo delegar as coisas para as pessoas? Se liga aí que eu vou passar as ferramentas certas e o método correto para você fazer isso. Beleza? Tem um conhecido nosso chamado Pareto, vou colocar aí na tua tela, e ele diz, a lei de Pareto diz, ela também é conhecida como a lei do princípio do 80-20, que afirma que para muitos fenômenos, 80% das consequências advém de 20% das causas. Por que eu estou falando do Pareto aqui? Porque 80-20 é o princípio do 80-20. 80% das coisas que acontecem estão em 20% das causas daquelas coisas. E o contrário também é verdadeiro, tá? Ou seja, essa proporção 80-20, ela vale para muitas coisas. Claro que não é uma regra, é algo que nós podemos utilizar como referência para que a gente faça as nossas coisas. Mas César, o que isso tem a ver com delegar funções, delegar tarefas, delegar atividades, delegar as coisas que hoje eu faço para alguém? Espera aí que eu já vou explicar. Imagina que você tem tarefas dentro das tuas atividades durante o dia que tem mais riscos e menos riscos. Como assim, César? Tem algumas tarefas que elas têm um risco muito maior. Tem um risco de quê? De eu perder um cliente, né? Tem risco de quê? De colocar o nome da minha empresa em xeque, né? Em situação duvidosa. Pode gerar uma insatisfação gigante, às vezes, dos meus clientes. E às vezes esses clientes são clientes altamente estratégicos para o meu negócio ou para a minha atividade. Então, existem algumas tarefas que elas são sensíveis, que te fazem ou deixar de ganhar dinheiro, ou perder muito dinheiro, ou enfim, elas realmente são sensíveis, elas têm um risco muito alto. Mas não são todas as tarefas que são assim. A maioria delas tem um risco um pouco menor. E é justamente aqui que eu quero chegar. 80% das tarefas que nós realizamos como líder geram aí, tem a relevância de 20% do risco. Como assim, César? Tem muita coisa que eu faço que não tem muito risco, conforme eu conceituei aqui anteriormente. Ou seja, eu posso passar para alguém que mesmo que haja uma falha, mesmo que haja um erro, mesmo que haja algum problema, não representa tanto risco nem para mim e nem para o meu negócio. Então, é uma tarefa altamente delegável. E muitas vezes essas tarefas estão aqui, né? Nós estamos abraçados com essas tarefas. E é justamente aí que você precisa compreender quais são as tarefas que você executa que representam menos risco para a tua atividade como líder, para a tua atividade como gestor, para a tua atividade, para a tua empresa, para o teu negócio, para o teu núcleo. Pensa dessa maneira. Quais são essas 80% das atividades que você faz que representam 20% do risco? E o contrário, como eu falei que é verdadeiro também, 20% das suas atividades, que são aquelas que devem ficar com você, representam 80% do risco. Ou seja, aquelas que têm muito risco mesmo, devem continuar com você. Essas não são delegáveis. Tem um método para a gente poder desenvolver isso daí, já vou passar para você. O que você precisa compreender é que a autoridade para realizar as tarefas são delegáveis. As tarefas
são delegáveis, mas a responsabilidade continua sendo sua, mas a responsabilidade do resultado, como eu falei anteriormente. Lembra que eu falei das canetas para você? Falei que você tinha uma caneta, você é responsável pela atividade da caneta. E aí você ganhou mais 3 canetas e você é responsável pelo resultado. Mas essas canetas vão ser tarefas que vão ser repassadas para as pessoas, vão estar na mão de outras pessoas para que elas realizem. Então, quando você passa para alguém realizar algo, você está passando a tarefa, você está passando a autoridade para realizar aquela tarefa, mas não a responsabilidade pelo resultado daquela tarefa. Por isso que eu comentei que é importante nós mantermos um processo de controle para saber se isso realmente está acontecendo conforme eu deleguei. Faz sentido para você? Tem dúvida aí? Se tiver dúvida, coloca aí para mim a informação que a gente vai interagindo com essa informação, ok?